Já parou pra pensar se os contos de fadas fossem honestos? E se as músicas da Ariel fossem bem sinceras sobre o que vai acontecer na história? Ficaria mais ou menos assim. Lá no mar tudo é tão lindo, tudo é claro e faz sentido. Eu tenho tudo e mesmo assim, quero um humano indeciso. Ele quase morreu ontem, só pra me escutar. Botou todo mundo em risco, só para me encontrar. Tem que ser assim, tem que ser assim. Parece errado, mas ele é um gato, esse será meu fim. Sei que isso é amor verdadeiro, não sei o seu nome, mas é o roteiro. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser... Claro, eu não quero que seja assim. Por que tem que ser assim? Olha, podia ser pior. Epa, Oi, gente! Eu me chamo Laura, mas por hoje vocês podem me chamar de Pequena Sereia. Pelo meu visual você não deve estar entendendo muito bem. É que a Pequena Sereia que eu estou representando hoje é da versão de 1976 da antiga Tchecoslováquia, Malamorska Vila, que é uma das versões mais próximas do conto original de Hans Christian Andersen. Eu sei que todo mundo está acostumado com a versão da Disney, né? Então ela é praticamente a única existente. Mas essa foi feita até antes mesmo da animação de 89, né? E aqui você não tem peixes cantores, nem caudas gigantescas e muito menos um orçamento milionário. Mas ainda assim, essa é uma das versões mais lindas e criativas dessa obra. Nessa trama, as sereias parecem muito mais ninfas marinhas do que sereias propriamente ditas, né? Os peixes grandões, humanos, metade peixe. E uma das traduções do filme, inclusive, é a pequena ninfa do mar. Os seres do oceano usam adornos exóticos na cabeça, como esse que eu tentei fazer, e os cabelos, honestamente, se parecem muito mais realistas, né? Eu acho que se um humano morasse debaixo d'água tanto tempo, ia ficar mais ou menos daquele jeito lá. Os cabelos sedosos da Ariel não passam de fantasia. E como eu falei anteriormente, né, a gente está tão acostumado com as versões dos contos de fadas da Disney que elas se tornam as únicas existentes, né? Isso é graças ao poder hegemônico que essa empresa tem. E isso faz com que os contos vão pouco a pouco perdendo um pouco da sua essência original, que é o caso da Pequena Sereia. E aqui a adaptação é muito mais realista, ela é muito mais parecida com aquilo que o escritor da obra quis traduzir, de algum sentimento dele, de alguma vivência ou até mesmo do que acontecia na sua época. Mas outro aspecto importante e que é único desse filme de 76 é o fato de que a Tchecoslováquia na época sofria muito com a opressão da União Soviética. Isso fazia com que alguns filmes fossem censurados. Inclusive o diretor desse filme teve muitas das suas obras censuradas. Então, alguns diretores recorriam a fantasias para tentar continuar trabalhando, e até por meio delas eles conseguiam fazer algumas mensagens, passar algumas coisas que não eram barradas pela censura. Se aqui no Brasil a gente teve todo um movimento no mundo da música, lá eles tiveram esse movimento nos filmes. Eu acho muito interessante imaginar que uma sociedade recorreu a esse meio de arte, ao cinema, para tentar talvez comunicar alguma coisa sobre a opressão que eles estavam vivendo. Isso é um detalhe que me deixou curiosamente interessada nesse filme. Por mais antigo que seja, esse filme traz uma direção de arte, de fotografia muito bem feitas. Então, talvez você não consiga assistir ele nas melhores qualidades possíveis, mas as imagens são muito bonitas e muito bem pensadas. O filme começa já com o mar quebrando, né? A gente vê várias ondas batendo na costa, enquanto vão aparecendo os nomes, né, das pessoas responsáveis pelo filme. E aí, logo em seguida, nós somos introduzidos a uma sociedade subaquática, né, os seres marinhos desse filme. Enquanto na Disney a gente tem um fundo do mar super colorido, saturado, né, cheio de bichinhos falantes, aqui a gente vê duas princesas com uma roupa muito parecida, né? As duas estão de azul, as duas têm adornos enormes na cabeça, usam alguns acessórios meio estranhos, e elas estão brincando. Brincadeira com pérolas é bem engraçadinho. E aí um pouco depois a gente vê o rei, que era para ser o Tritão, né? Que não tem nada daquela imagem de Deus dele, né? Não parece nem um pouco. Ele é muito mais comum. Inclusive a roupa deles é igual a roupa das meninas. E a gente vê que esse rei, ele gosta muito da filha mais nova dele, né? Que no caso é o protagonista, a Pequena Sereia. Aí um detalhe é que ela não tem nome também, assim como a pele de asno, né?
Ela entra pro rol das princesas sem nome. E aí nessa cena de introdução, a gente vê que ela canta muito bem, né? Ela tem uma voz muito bonita, a atriz, inclusive. E é uma música muito triste, né? Comparando com a Disney, já a gente não tem essas músicas tão tristes assim. É uma música que fala sobre um amor que não deu certo. Seria essa uma prévia do que tá por vir na história? E quando ela canta, ela acaba atraindo a embarcação que tá passando por ali. E o rei, com a pedrinha que ele usa no anel, ele consegue naufragar, né? Ele faz com que o mar fique bem revolto, o navio naufraga. E aí, depois que todo mundo morre, tudo cai, as princesinhas vão até o fundo do oceano, a parte que os objetos caíram, e elas vão lá pegar e conhecer aquelas coisas do mundo humano. A gente vê que eles gostam muito, eles são muito entusiastas dos objetos humanos, principalmente a Pequena Sereia, né? Ela tem muito interesse, ela gosta dos livros, ela fica curiosa, ela tem muita curiosidade para saber o que tem na costa, né? Além do mar, depois do mar, o que tem ali para ela. É uma coisa que existe na Pequena Sereia, né? Ela tem esse desejo de conhecer o que existe no mundo humano. E aí a cena já corta e a gente vai para um momento de celebração, uma festa, que é uma das cenas mais bonitas desse filme, uma cena muito bonitinha, com muito glitter, com pérolas, música, uma música muito legal tocando, uma música engraçadinha. E a gente vê nessa cena, né, que tem muitas pessoas, que todo mundo usa roupas iguais. Todo mundo usa roupas muito parecidas. Tem alguns que muda apenas a cor, assim, dá uma diferenciada. Mas a grande maioria tá de azul, com tudo igual. Então, talvez isso seja um reflexo, né, da sociedade soviética, do comunismo ali na época. Eu acho que isso tá bem presente. Inclusive, quando você pensa que a gente tá falando de reis e rainhas, pessoas da realeza, que não tem nenhuma distinção social dos outros, né? A gente vê os empregados ali do reino, mas eles estão com a roupa igual. Então, achei que isso talvez seja uma coisa da época, né? Um pensamento, não sei. E essas cenas me lembraram muito o Sítio do Pica-Pau Amarelo, quando a Narizinho e a Emília vão pro Reino das Águas Claras. Eu achava a coisa mais linda do mundo e talvez por isso eu tenha ficado muito apegada nessa parte. Tem uma cena, inclusive, que a Pequena Sereia tá conversando com o noivo dela e tem uma menininha jogando glitter nela que deve ter dado um trabalho pra tirar aquilo ali. E aí nessa festa, tá acontecendo a celebração do aniversário da irmã da Pequena Sereia, que é a penúltima irmã, né, a penúltima filha do rei. E a próxima vai ser a Pequena Sereia. Então a gente vê que elas fazem o aniversário e na mesma festa elas se casam e vão embora com o príncipe, que é marido dela a partir de então. E aí depois de toda essa cerimônia, elas vão pra costa, conhecem o que tem lá e ficam assistindo naufrágios. E é isso que vai acontecer com a Pequena Sereia. Ela tá muito ansiosa, porque ela é a próxima, mas ao mesmo tempo a gente vê que ela não tá muito entusiasmada em se casar. Até porque o noivo dela... Um ponto já pra destacar também, diferente da versão da animação de 89, é a curiosidade da Pequena Sereia, que ela é mais reforçada. Porque a gente vê que ela lê livros, que ela fica observando imagens que são de pessoas claramente humanas, né? Você sente que ela ia ter esse desejo de ser humana mesmo sem um possível príncipe. Ela já tem muita curiosidade, ela já tem muita... Você vê que ela é determinada, ela tem uma coisa que motiva ela, né? E também no conto original, que não acontece nesse filme, a Pequena Sereia, ela quer ser humana para ter uma alma eterna. Porque ela descobre na história que os humanos vivem para sempre. E aí ela quer viver para sempre também, ela quer ter uma alma, quer reencarnar, mas como sereia ela não pode fazer isso. E eu achei também que essa profundidade falta aqui, tanto aqui quanto na animação. Enquanto a Pequena Sereia ama o mundo humano, mesmo sem conhecer, tem essa curiosidade, o rei abomina os humanos, né? Eles têm uma coleção de muitas coisas dos humanos, inclusive tudo que eles têm é bem humano, mas o rei critica muito a violência. Ele tem tipo um museu de espadas, de várias coisas dos humanos, que ele usa pra falar, olha, esse povo se mata, esse povo come peixe, esse povo é do mal, não presta, nós somos muito melhores. Então, me parece muito uma seita também. Eu falei que lembra o comunismo, porque é todo mundo muito parecido, mas parece muito uma seita, né? Porque eles se vestem igual, eles são muito da paz, então é uma coisa meio... E mesmo ele tendo essa diferença tão grande da filha, né, que ele tem aversão ao mundo humano e ela tem a paixão, ela vai ser a sucessora dele. Ele já fala isso pra ela e pro noivo dela,
que eles vão ser os próximos reis do mar, porque ele é o rei dos 7 mares, né? Tem os outros reis, mas eles são reis de espaços menores do mar. Não explica muito, mas foi isso que eu entendi, né? Que ele é o todo-poderoso mesmo. Então ela vai ser a sucessora. E não mostra em nenhum momento que ela tem alguma determinação, que ela tem alguma qualidade que faça ela ser uma ótima rainha. Não tem nada disso. Ele só prefere ela como filha e quer que ela seja a sucessora dele. Todas as outras filhas se lasquem. Inclusive todas as outras, antes da Pequena Sereia, né, as mais velhas, estão todas casadas, com filho e tal. Elas vão na festa, ficam lá, conversam um pouco com ela, mas não tem muita explicação de quem elas são. Assim como na animação, né, só um detalhe. E aí no meio de tudo isso, a gente tem uma subtrama bem interessante, que é sobre a mãe das sereias, né, que é sobre a mãe das princesas. Que ela nunca aparece, mas ela é constantemente mencionada na história. Tem um mistério muito grande sobre como ela morreu. A Pequena Sereia pergunta pra todo mundo, pra avó dela, que é uma figura que aparece muito no filme, pra o pai mesmo, mas ela fica nesse mistério, ninguém tem uma resposta pra ela. E também isso é muito curioso porque nessa história as sereias vivem até 300 anos, então a mãe dela deveria estar viva ainda. E aí não tem nenhuma demarcação que o tempo passou, mas a gente vai para o dia do aniversário da Pequena Sereia. E aí ela tem que se casar, né? Mas ela não tá nem um pouco afim. E aí a gente vê que ela tá enrolando o príncipe, todo dia ela dá uma desculpa. Ai, eu perdi a minha pedra da sorte, não sei o que. Toda hora ela dá uma desculpa. E essa pedra da sorte que ela perdeu dessa vez é uma que a mãe dela tinha uma igual. Ela fala isso. Uma pedrinha vermelha. E aí ela finge que tá indo atrás da pedra, mas ela tá indo pra uma área ali do reino que ela não deveria ir. Que é uma área que ela é meio que proibida de ir. E lá ela encontra uma estátua da mãe dela, que é uma cena bem bizarra. Tem uma parte até que ela se transforma na estátua, porque todo mundo fala que ela é muito parecida com a mãe dela, né? Isso é interessante. E aí tem uma cena que ela se transforma na estátua, bizarra, essa cena, eu me assustei mesmo, assim, já não basta ser um filme antigo, com a qualidade não tão boa nos dias atuais, com a língua esquisitíssima que eu nunca ouvi na minha vida, e ainda por cima tem uma cena dessa. E eu tava assistindo à noite, né? Acho que esse é um detalhe relevante também. E aí o pai dela encontra ela lá, tenta dar uma enganada, porque não sei o que, eu gostava muito da sua mãe e tal, mas não explica muito bem aquela situação. Não temos resposta de nada. E aí no dia seguinte, continua a festa, que era para ela se casar. Aí no meio da festa, ela vai pra superfície, né? Que chegou no momento que ela vai conhecer o que tem ali, né? E quando ela chega lá, antes disso ela cantou. E a gente sabe, quando ela canta, né? Os caras vão morrer, estão indo pra morte, é o que as sereias fazem. E nisso a gente conhece o príncipe, que era pra ser o Eric, né? Mas ele também não tem nome. Igualdade de gêneros. Mas ele é louco, né? Ele é o príncipe, ele tá comandando ali a embarcação. Ele ouve a menina cantando e diz: ah, não, vamos para onde essa linda voz tá vindo. Não importa se tem um tornado ali. Não importa se aconteceu um tsunami. Não importa se morrermos. Eu tenho que ouvir essa voz. Pois é. E mesmo que todos os outros marinheiros falem pra ele não fazer isso, ele vai. E o navio acaba naufragando, né? Como esperado. Só que a Pequena Sereia vê o homem. E como ela nunca tinha visto um homem bonito na vida dela, ela fica muito encantada e se apaixona por ele, né? E ele até que, comparado os galãs daquela época dos filmes, dos príncipes, ele tá até bem. E ela vai e salva ele, né? Como na história original. Quando ele acorda, ela acabou se escondendo, porque, né? Como vocês podem ver, ela tem esse aspecto, né? Ela se veste dessa forma, ela tem esse cabelo. Ele não ia aceitar muito bem. E aí ela se esconde e quando ele acorda, ele encontra com outra mulher, né? A gente vê que tinha várias meninas andando no cavalo e uma delas encontra ele e ela resgata, né? Ele leva ele de volta pro reino dele, enfim. E ele acredita que foi ela que salvou ele. E a Pequena Sereia fica cismada com esse cara. Ela já queria muito conhecer o que tinha ali além do mar. Ah, e tem um detalhe, né? Ela dá um beijo nele enquanto ele tá desacordado. Então aqui o assédio veio dela. E aí quando a Pequena Sereia volta, né? O rei tá furioso com ela, porque ela meio que estragou a festa, né? Que a festa é matar humanos e pegar os pertences deles, né? É isso que se trata. E como não aconteceu por causa dela, né? Da bondade dela, ele fica revoltado. Mas fala, olha, você vai ter que voltar e vai se casar sim. Aí ela, tudo bem. Ai, não queria. Ela fica dizendo umas coisas, mas no final das contas ela aceita, né?
E aí, chega no outro dia, que é pra ela se casar, ela fala, eita, perdi minha outra pedra. E aí ela sai correndo, ninguém consegue alcançar ela, e a gente vê fogo debaixo da água. O tempo todo essas cenas acontecem debaixo da água, né? Quando eu tô falando da Pequena Sereia, eu achei muito interessante a técnica deles, porque parece que eles passaram alguma coisa na tela, vaselina, pra dar um ar meio, sabe, meio turvo, assim, como se fosse na água. Achei muito legal, ficou bem convincente. Não tem o movimento, né, da água, que talvez a tecnologia de hoje tornasse possível, mas ficou bem legal. E aí ela chega num lugar que pega fogo debaixo da água, que é a casa da Úrsula, né? Não sei, ela também não tem nome aqui, gente, mas era pra ser a Úrsula. E é muito interessante porque a Úrsula, a bruxa má aqui, ela não é feia, ela não é gorda, ela não é tão maquiavélica assim também, ela não tem um papel muito importante na história. E ela ainda tenta convencer a Pequena Sereia a não tomar a decisão, né, de tomar a poção e perder a voz. Ela fala, isso não vai dar certo, você não vai se dar bem, vai dar tudo errado, como se tivesse predestinado a dar errado, porque em nenhum momento ela fala que o plano dela pode dar certo. A gente não tem essa opção, é errado ou errado. Mas mesmo assim, a Pequena Sereia não liga. E aqui a gente tem umas consequências a mais, que ela se transformar humana, né? É curioso, porque meio que ela é humana, sabe? Porque ela não tem cauda. Mas... e aí, ela não tem perna? É isso que eu não entendi. Mas enfim, ela fala que esses seres derretem se ficarem muito tempo no mundo humano. Então, tá, vamos fingir que... e é um detalhe de orçamento, né? Eles não tinham dinheiro pra fazer cauda, nem tecnologia, então tá. E aí, a Pequena Sereia, ela vai sentir facadas toda vez que ela andar, uma dor assim insuportável. Ela vai virar espuma do mar se o príncipe não conseguir amar ela, se ela não conseguir fazer o príncipe amar ela, e a única opção que ela tem é matar ele, né, se não der certo, e aí ela pode voltar a ser uma sereia. E ela também vai perder a voz dela. Aí ela fala, nossa, eu vou perder tudo isso, e o que eu voltei pra oferecer? Meu Deus do céu, não sobrou nada. Ela fala, você vai dançar muito bem e vai ser a mais linda de todas. Certo. Aí ela aceita, né? Mesmo todas as possibilidades sendo negativas, mas ela tá tão apaixonada, tá tão interessada em conhecer o mundo, que pra mim soa muito mais como curiosidade do que como amor por esse príncipe, né? Mas claro que ela tá apaixonada, ela é uma jovenzinha de 16 anos, que encontrou um carinha bonito pela primeira vez na vida, gente. Vamos entender ela, né? E aqui, voltando naquela subtrama da mãe dela, a gente vê que a bruxa tem a outra pedra vermelha. Então, assim, será que a mãe dela fez um acordo com essa bruxa? Acho que sim, acho que estamos pegando e juntando algumas pistas pra chegar em alguma conclusão. E aí, ela toma a poção, ela canta pela última vez, né? E ela acorda deitada na costa, pelada, cheia de areia. Curiosamente, quem está passando por lá é o príncipe. Poxa, mas eles nem tentaram dessa vez. E é muito interessante porque aqui o filme deixa de ser frio, deixa de ter aqueles tons de azul e passa a ser bem quente e continua lindo, sabe? Ele é muito bonito mesmo, a fotografia é muito linda. Porque os tons, né, principalmente nessa cena que ela é resgatada, o cabelo dela é bem dourado e tem um pano vermelho que o príncipe coloca nela, então assim... lindo. Fora as cenas da natureza, né, que são belíssimas também. E aí o príncipe, ele tava no meio de uma festa que tava sendo promovida para ele conseguir encontrar uma noiva. Que ele tá pobre, tá precisando de dinheiro e a única maneira que eles conseguem naquele momento é a casa do príncipe. Isso já mostra que eles não têm muita visão, né? Complicada a situação. Mas eu entendo. Talvez um dos motivos deles não terem muito dinheiro é porque o príncipe vê uma pessoa desconhecida na rua só porque ela é bonita e já vai abrigando na casa dele, dando comida, dando tudo, né? Mas enfim, ela é levada lá pro reino, todo mundo acha ela a coisa mais linda do mundo. E uma coisa interessante é que magicamente a roupa que ela usava dentro do mar aparece nela e o colar também que ela usava. Ela não estava pelada. E aí ele fica dançando com a Pequena Sereia e todas as outras pretendentes dele ficam chateadas e não dá certo, né? Tem um momento bem fofinho que esse que eu acho, né, que talvez a Disney tenha adaptado pra animação, que a Pequena Sereia tá na mesa, né, eles estão tomando café da manhã, tá o príncipe, a rainha, ela e os servos, né, os empregados deles. E aí ela abre uma ostra e encontra a pérola.
como se ela fizesse uma mágica mesmo. O mar tá bem revolto, porque o pai dela tá com raiva, como ele controla o mar, é como se fosse uma coisa só. E aí, vez ou outra, acontece alguma coisa, assim. E aí, depois que ela acorda no outro dia, ela vai até o mar conversar com o pai dela. E essa é a única vez no filme todo que a gente vê ela realmente sentindo dor nos pés. E os pés dela estão sangrando, ela coloca eles no mar e o mar fica todo vermelho. É uma cena bem bonita, assim, porque a gente vê a conexão dela com o mar, com o pai dela, com a família. E ela tá triste de ter deixado o pai dela. Só que ela tá ali pelo sonho dela, né? Pra realizar algo que era o desejo dela. Ela não tava satisfeita com aquela vida que ela ia ter. E depois que ela volta pro castelo, o príncipe vai dar uma volta com ela. Eles comem umas maçãs. São cenas muito fofinhas mesmo, sabe? E ele entende ela mesmo sem ela falar. Parece que ele realmente gosta dela, que eles foram feitos um pro outro, são almas gêmeas, sabe? Uma cena muito bonitinha. Só que ele não para de falar que tá apaixonado pela garota que encontrou ele no mar. Que, na verdade, foi ela. Mas ele acha que foi outra. E ele tá apaixonado por essa outra. Só que ele parece apaixonado pela pequena sereia também. Ele fala coisas. Mas ele é homem, né? Eu acho que realmente não devia estar usando essa régua pra isso. Eles estão lá todos fofinhos, né? Bonitinhos. E passa um pescador contando que ela é a pequena sereia. Falando pro filho dele, essa daí é a pequena sereia. Aí o príncipe ri e diz, olha, eles estão contando contos de fadas sobre você. Porque todo mundo acha ela muito linda e querem contar umas histórias. E ele fala que a história dela é uma extensão da história da Bela Rainha do Mar. Bela Rainha do Mar é uma história que fala sobre uma rainha que abandonou o reino, seu marido, suas 6 filhas e foi morar com um pescador pobre. O que aconteceu? Não sabemos. Mas nesse momento, a pequena sereia já começa a chorar, porque ela diz, meu Deus, a minha mãe. Mas a gente não sabe o que aconteceu com essa mulher. Se ela é aquela estátua, se ela virou pedra, provavelmente foi, porque tem uma música que fala sobre virar pedras, mas não entendi muito bem. E o príncipe fala, olha, mas tá tudo bem, porque a história que eles contam sobre você é que nós vamos nos casar, você vai me dar muitos filhos, nós vamos ser felizes para sempre. Só que ele não pode fazer isso, porque ninguém sabe de onde ela veio, ela não tem dinheiro, ela não é da realeza, então ela fica triste de novo. Só que ele fala que não tá nem aí, que ele vai no reino dos Sargassos para fazer um acordo lá com o rei, ela vai encontrar pérolas nas ostras, e eles vão casar, ter filhos e ser muito felizes. Então sim, ela não se iludiu sozinha. Ele participou ativamente dessa ilusão, tá? Temos provas. E aí eles vão pro reino dos Sargassos, né? Tudo tranquilo. Até que eles chegam lá e o príncipe descobre que a princesa dos Sargassos é justamente a menina que ele acha que salvou ela. E aí ele automaticamente se apaixona por ela, se apaixona por ele. Ai, meu Deus, perfeito. E a pequena sereia fica lá, assim, assistindo, né? E aí ela tem que ver isso. Ele ainda chega nela e fala, ah, você não vai se importar, né? Ela fica calada, porque ela é muda. E aí ele diz, de qualquer forma, tudo bem, não importa. E aí ela é obrigada, né, a cumprimentar a futura rainha, como se nada. Eu realmente fiquei bem triste nessa cena. Eu já imaginava que ela fosse terminar triste, né? Porque eu acho que é um senso comum que a história original da Pequena Sereia tem um final triste. Mas realmente me doeu, porque eu achei eles bem fofos. Achei que o relacionamento deles foi bem construído, apesar de rápido. Mas ele é um babaca mesmo, né? Sempre foi, ele nunca negou isso. E a gente se conecta um pouco com a história do escritor, né? Do Hans Christian Andersen, do escritor da história da Pequena Sereia. Que ele era homossexual, na verdade, muitos pesquisadores, muitos estudos apontam isso. E ele era apaixonado por um homem que não correspondeu ao seu amor e ele acabou se casando com a mulher, né? O homem que ele era apaixonado se casou com a mulher. E depois disso, o Hans Christian Andersen escreveu A Pequena Sereia. Então, é um detalhe importante, né? Quando a gente vai avaliar essa história. Ela tá falando de uma pessoa que tinha alguma restrição para viver uma vida específica que ela queria viver. E a pessoa, né, outra pessoa com quem ela queria viver essa vida, talvez tivesse se sentido restrito a isso. Então, temos uma camada nessa história que também não é aquilo que a gente tá vendo, ela vai um pouco além. Aí depois do casamento, né, o príncipe se casa com a princesa do Sargasso e o pai da princesa
da Pequena Sereia envia uma adaga pra ela matar ele e conseguir viver a vida dela de volta. E aí ela até pensa em fazer isso, ela pega, né, fica olhando ele assim. Eu mataria se eu fosse ela. Mataria. E aí ela não consegue matar, porque ela ama ele demais. E é uma cena muito triste, essa cena é realmente muito triste, porque você não fica triste só porque ela tá com o coração partido. Porque isso acontece com os humanos, né? Acho que foi uma das primeiras emoções humanas que ela sentiu. Mas porque a gente sabe o que aquilo significa. Ela não conseguir matar ele significa que ela mesma. E aí, nesse momento, toda a sociedade do mar tá ali reunida, eles se juntam todos, estão todos apavorados, tristes, chorando por ela. E a gente ouve um grito dentro do barco, a Pequena Sereia cai no mar, e de repente ela se transforma em espuma do mar e em flores, flores muito lindas. Tem até a cena das flores desabrochando assim. Eu achei tão lindo, é tão delicado. Isso foi muito bonito, gente, sério, realmente me emocionou essa cena. Isso representa muito bem um coração partido. Eu acho que é um filme essencialmente sobre o coração partido, sobre você levar um fora. E aí o filme acaba. E como eu falei, é um filme muito triste, é um filme sobre um amor que não deu certo, sobre levar um fora, é sobre um homem babaca. Mas a mensagem verdadeira talvez seja coragem. Porque nessa versão fica muito claro que a Pequena Sereia ela era apaixonada pelo mundo humano, antes mesmo de ser apaixonada pelo príncipe. Então a verdadeira paixão dela, aqui eu vejo que era essa. Ela queria ver o pôr do sol, ela queria ver o mundo que estava nos livros, ela queria conhecer, queria ter sensações, né? Porque naquele mundo dela, tudo estava tão anestesiado que eu até falei que parecia uma seita. E ela queria ter o direito de escolher o próprio destino, mesmo que isso significasse abdicar de tudo que ela tinha. Se a gente traça um paralelo com essa história e com o escritor, né, que viveu uma vida provavelmente difícil, né, a história ganha um novo peso, porque o escritor provavelmente teve que viver numa sociedade que não aceitava ele do jeito que ele era. E a pergunta que eu faço pra vocês é: será que vale a pena viver uma vida segura, mas que não é a vida que você queria viver? Talvez para Pequena Sereia tenha valido a pena arriscar tudo por um momento que realmente fosse importante para ela. Ela escolheu a dor de caminhar como se estivesse pisando em facas, ao invés de segurança de ser a próxima rainha. Eu acho que a lição não é sobre um amor que não deu certo, é sobre coragem. Para viver a própria vida, para viver a própria verdade, para fazer as próprias escolhas. Talvez ela tenha esse final nessa história porque naquela época tudo era muito reprimido. Então ser quem você era naquela época não era uma coisa que as pessoas iam querer que você fizesse, né? Não é uma coisa que as obras, os filmes, os livros iam estimular, né? Então a maior diferença entre essa história e a da Disney tá principalmente no fato de que a Disney vem de uma ideia muito confortável de que o amor vence tudo e que o sacrifício é recompensado. E, bom, isso é bom, né? Eu acho que dá mais coragem para as crianças, embora a história tenha ficado muito mais atrelada ao relacionamento da Pequena Sereia e da Ariel. Mas aqui tem um final realista. Às vezes fazer suas próprias escolhas tem consequências muito pesadas, mas ainda assim são as suas escolhas. Será que não vai ter um preço mais alto ainda viver uma vida que não é sua? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me indiquem temas para novos vídeos, novos assuntos. Comentem o que vocês acharam dessa história. Eu particularmente amei esse filme. Se vocês quiserem, posso compartilhar o link para vocês, porque eu sei que é um pouco difícil de encontrar. Mas é isso. Até a próxima!